É, pessoal, e vocês viram essa taxa de aluguel que a Mob ou Automob está pagando? Sim, algo em torno de 30% anualizado, que você pode observar aqui. Então, há um efeito bem interessante sobre os aluguéis de ações de Automob, a Mob 3. E eu quero mostrar para vocês como vocês podem tirar este rendimento ou muito próximo disso. Interessante que é a ação muito bem especulada, falada e negociada nesses últimos tempos, sobretudo nos últimos 5 dias, a ação caiu aqui por volta de 3%. Lembrando que era uma ação na base de centavos, está sendo cotada a 0,34, então é natural você ver esse escalonamento das suas ações ou do seu preço por conta do efeito centavo, ou seja, a cada centavo você tem uma mudança significativa na valorização ou na depreciação do ativo, porque ele está cotado a 0,34. Então, praticamente um centavo aqui é quase 3% de oscilação no ativo. Quando a gente acompanha desde o seu lançamento, né, lembrando que faz parte de uma estratégia aí da empresa controlada, né, Grupo Simpar, e também Vamos, e a gente pode observar que desde a sua emissão aqui, a sua estreia na bolsa, saindo por volta de 47, 48 centavos, ela deu uma subida bem interessante, chegou a bater quase 200%, caiu bastante, subiu de novo e agora está sendo consolidado. A gente sabe o que acontece normalmente nesta zona aqui, nesta área de turbulência de IPO e pós-IPO, é sempre um momento bem complicado e complexo por conta de volumes, entradas, banco, aqueles que estão impulsionando ou participando dos trades da negociação. Então, sempre você, né, a recomendação aí é você ficar de fora desses momentos de IPO. É claro que nesse sentido, talvez muitos de vocês não conseguiu ficar fora, obviamente, porque muitos ganharam, né, esta ação por conta aí da questão de Vamos e Simpar, mas se você quis entrar exatamente nesse momento, pode ser que você tenha amargurado aí uma grande queda, um bom prejuízo. Outros pontos também relevantes que a gente vai observar aqui, né? A gente pode observar que neste último dia 31, né? A própria Simpar, né, que é a controladora aqui da Automob, ela deu como consumado a incorporação da própria Automob pela Automob Participações. De fato, foram emitidos cerca de 650 milhões de ações ordinárias para Automob Participações em benefício dos acionistas da Automob SA. Então, um total aqui de ações de quase 2 bi, 1,8 bi de ações ordinárias colocadas aqui pela Automob Participação. A Automob SA ela foi extinta, agora só Automob Participação. E se você quer saber como que funciona a estrutura dela, né, talvez você tenha caído aqui no vídeo, estão falando muito sobre ela, e mais para que você tenha um conhecimento assim amplo e abrangente, ela faz parte do seu grupo controlador, que também é um grupo negociado na bolsa, grupo SIM, código SIMH3, Simpar. Ele é listado no novo mercado, ou seja, o mais alto nível de controle corporativo, né? Junto com outros grupos. Isso compõe, né, a Automob pertence aqui ao grupo controlador Simpar. E a Automob ela é dona 100% de diversos outros grupos que a gente pode chamar de redes ou concessionárias, né, espalhado aí por grande parte aí, né, das cidades no Brasil. Aqui até eu deixei apenas um disclaimer, né, falando que ela é realmente controlada, ela comercializa através da sua rede de concessionárias veículos leves, tá, com ampla escala e capilaridade. Eu até assisti uma apresentação do presidente, ele falou que a automóvel se parece muito com as concessionárias dos Estados Unidos, porque hoje no Brasil as concessionárias pertencem a pequenos grupos, né, normalmente familiares, que aglutinam ali empresas ou montadoras para poder revender os carros, né? A automóvel já é um pouco diferente, se parece mais com os grupos americanos que têm ordens de receita de 30, 40 bi, isso em dólar, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Parece uma empresa assim de uma Raizen ou coisas do tipo, né? Não é natural você ter uma escala de valor tão alto assim em
redes de concessionária. E é um dos propósitos aqui da Automob, um modelo de escala bem interessante. Tanto é que são mais de 120 lojas em 20 municípios diferentes, né? Além disso, também representa cerca de 28 marcas. Até algumas marcas aí, que se você vê alguns carros importados rodando, você vai ver aqui esses selos dessas concessionárias aí, né, pertencente ao grupo Automob. Outra coisa também interessante que eu gosto de trazer aqui para vocês é a política de dividendos. Isso eu peguei no próprio Estatuto Social da empresa. Então, lá no artigo 23, parágrafo 1, fala e deixa claro qual que é a posição da empresa em relação à distribuição dos dividendos. E é bem claro. No primeiro parágrafo já deixa, né? Olha, os dividendos obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, né? Ou seja, a empresa tem pelo menos políticas claras de pelo menos aqui, né, 25% da distribuição do lucro líquido aqui, né, para os acionistas, ok? Então tem uma política clara de dividendos. O único ponto que pesa é que esse lucro pode vir, obviamente, da margem líquida e também uma composição ali do ROI, né, mas da margem líquida. Porém, quando a gente observa essa margem líquida, hoje ela está em 0,3. É claro que aqui ela vem divulgando um histórico, né, de pelo menos uns 3 anos, mas é uma margem muito espremida, né? Quando a gente vê aqui a margem bruta que também é baixo, 14%, o que sobra é 0,3. É claro que ela pode ter um bom fluxo de caixa, entre outras coisas, mas as margens, pelo menos por hora, estão bem apertadas, né? A gente pode ver também a margem EBIT, que é 3,11, sem dividendos, obviamente sem payout, está descontado em relação ao seu valor patrimonial e um PL um pouco esticado, né, 16 vezes aqui. Então, isso daqui a gente consegue observar e já tirar algumas estratégias de investir ou não. Qual é a minha opinião? Se eu entro, se eu fico, espero consolidar. Então, uma coisa que eu utilizo sempre são os dados, né, de observação de mercado. Não vou muito na opinião dos analistas, mas pelo que eu vejo, o Banco do Brasil não está cobrindo, né? Não há recomendação de compra. Nenhum analista ainda se manifestou em relação à cobertura do ativo. Então, isso daqui também me impulsiona, né, a pensar da seguinte forma: é uma empresa ainda muito nova, a gente ainda não tem conhecimento suficiente da estrutura de capital, sobretudo como que uma concessionária, uma rede de concessionária se comporta aí na bolsa, né? Então, por exemplo, você pode ter um capital, um fluxo de caixa intensivo, mas você também pode ter uma margem espremida e aí pode comprimir aí a questão da distribuição dos dividendos, o que para mim faz sentido, né? Investir em empresas boas, rentáveis e que pagam bons dividendos. Então, a minha posição hoje é esperar, eu não invisto hoje aqui em Automob. E você, investe? Acha que pela razão dos centavos de cotação ela pode subir, né? Tem gente falando aí que espera chegar a R$ 1, né, e depois sair do papel. É o que você também está fazendo ou também prefere esperar ficar de fora por enquanto? Deixa aí o seu comentário que é bem importante aqui para a nossa rede. Outra coisa também que eu gosto de observar, como já mencionado, é a questão dos aluguéis. E aqui sim apresenta-se uma excelente oportunidade. Por quê? Porque quando a empresa ela tem as suas ações negociadas, você pode utilizar a questão dos aluguéis não só para a questão de venda descoberto, mas também para a questão de rentabilizar sua carteira. Por exemplo, se você hoje tem Automob aí na sua carteira, você pode deixar ela como custódia remunerada e você, como doador, né, que entra na posição de doador, você pode usufruir aqui, olha, desses rendimentos. E qual que é o rendimento anualizado aqui que a Automob está pagando, né? Na verdade, é a corretora quem paga, né, pelos instrumentos de negociação. Hoje está chegando aqui na ordem de 30,94, quase 31% ao ano, tá? Quando você deixa as suas ações alugadas. Mas tem um ponto aqui: se você alugar suas ações, você está contribuindo aqui, né? Então é 30,9, você está contribuindo para a queda, porque elas podem ser utilizadas como instrumento de venda a descoberto, causando um desequilíbrio no book de oferta. Lá quando você vê compra e venda, esses caras aqui entram como venda descoberta e causam desequilíbrio, né? Você tem compra, venda, tem que estar em equilíbrio os dois, mas se você tem mais vendas do que compra, o preço cai, tá? O efeito especulativo eu não consegui perceber, né? Ou seja, não há aqui uma compra ou uma custódia dessas ações torcendo para queda. Por quê? Porque quando eu venho aqui, olha, em aluguel de ação posição,
são poucas ações que estão sendo alugadas de automóvel. Ó, aqui eu vejo o capital social, olha lá, ó, são poucas, cerca de 4,5%. Né? É uma ação que tem um certo free flow, 4,5% bandeira amarela, mas não é bandeira vermelha. Não é que nem uma IRB, por exemplo, que chegou a 30%, 40% das suas ações alugadas. Então, é uma remuneração bem alta, estamos falando de 31%. É claro que você tem que descontar alguns fatores de taxas, emolumentos, entre outras coisas, mas 30% é bastante coisa. Se fosse 50% de 30%, já é 15% de dividendos, ok? Se isso é novo para você e achar que merece o seu like, vou ficar bem agradecido. Eu também andei especulando aqui como é que está a questão da posição dos controladores. Não consegui encontrar ainda, né? Se eu colocar aqui, olha, a MOB, não sei o que os controladores estão fazendo, comprando ou vendendo. Mas eu achei aqui do Vamos, ó, o grupo dele, ó, grupo Vamos. E se a gente perceber as últimas movimentações, fizeram poucas vendas e mais compras. Olha só que interessante, olha, o grupo aqui, olha, na qual é oriundo a Automob, ela fez algumas compras recentemente. Vamos ver se Simpar também tem. Ó. Vamos colocar aqui, ó, Sim. Olha lá, ó, Simpar. Vamos pegar aqui o grupo controlador. Ó. Vamos ver o que eles fizeram. Vamos ver se tem alguma pista aqui para gente. Vamos carregar aqui as informações. Olha lá, o grupo Simpar também, olha, nesse último ano fez compras estratégicas e o resto foi mais movimentação aqui, olha. Plano de remuneração, remuneração, e não fizeram grandes vendas não. Então isso é interessante porque passa para nós uma mensagem de que os próprios controladores não estão querendo sair do papel. As minhas posições que eu compartilho com vocês aqui, a carteira pública do canal, eu estou posicionado em 3 ações aqui. Estou posicionado em Bradespar, tomando prejuízo, está caindo. Acho que vai continuar caindo mais. Quero fazer novos aportes. 16,04 para mim é um preço excelente de entrada. Fazer mais aportes. Banco do Brasil também tenho em carteira. 23,07 para mim também é uma excelente oportunidade. Então vou aumentar os meus aportes. E eu estou comprado também em Vale. Só que eu estou comprado em Vale, mercado americano, tá? Exposto a ativo global. Porque mesmo que caia, eu estou aqui em dólar, né? 8 dólares e 66, também um excelente preço aqui para aumentar os meus aportes. Se você quiser saber como é que eu faço para ter, né, fazer compras no mercado global, eu utilizo a corretora Quantifury. Zero taxas, zero comissão, o preço aqui spot, né, sem spread, ou seja, sem adicionar aqueles centavos. E se você quiser conhecer, vou deixar o meu link aí na descrição e nos comentários. E utilizando o meu código, você ganha recompensas em ações do Banco do Brasil. Código Bruno, utilizando para abrir sua conta, ganha ações do Banco do Brasil aí, ok? O meu racional de investimento, como sempre, eu falo do nosso painel inteligente. Se eu colocar aqui, né, por exemplo, colocar BRAP 4, eu vou ver que Bradespar, que é uma ação que eu estou investindo, está extremamente barata, né? Com excelente potencial de alta, 192%. Bem descontado o PL e preço sobre valor patrimonial, um retorno excelente, por isso que está para Benjamin Graham e Joe Greenblatt, extremamente barato, e eu estou comprando aqui Bradespar. Outras ações também fica fácil de encontrar no nosso painel, simplesmente ações baratas de Graham, ações baratas de Greenblatt, eu tenho aqui acesso a todas elas aqui. Link desse painel na descrição e nos comentários, aproveita que está no preço promocional. E se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.